Salve! Hoje eu vou trazer para vocês alguns fatos vivenciados por mim e pela minha família desde o ano de 1977, quando eu comecei a frequentar o Retiro Racional com 15 anos. Então, era muito comum, tanto eu quanto os estudantes de cultura racional que trabalhavam, que colaboravam com as atividades racionais, que sabiam e que ouviam que o nosso mestre estava ditando a obra, né? A obra ainda estava sendo encaminhada. Então, ele dedicava um tempo muito significativo do seu dia para ditar os livros Universo em Desencanto. Então era muito comum, numa época em que eu trabalhei dentro da varanda, em que tinha uma mesa bem comprida, então eu e outras colaboradoras ali fazendo esses trabalhos racionais, e nós inúmeras vezes presenciamos ele entrando para a saleta e ditando a obra Universo em Desencanto. Era um momento em que nós procurávamos ficar em extremo silêncio, até as pessoas que chegavam porque queriam falar com ele, queriam trazer algum agradecimento ou trazer questões para que ele encaminhasse, orientasse para as soluções dos problemas dessas pessoas. Então eles eram orientados a voltar mais tarde, porque naquele momento o nosso mestre estava ditando. Então isso foi muito presenciado, tanto por mim quanto por todos os estudantes que frequentaram o retiro nessa época. Um outro fato que eu gostaria de ler para vocês, que está no primeiro do histórico, na página 43, onde o racional superior ditou o seguinte: o mundo racional, com a sua presença na madrugada do dia 16 de julho de 1978, confirmou a salvação de todos pela cultura racional. A 1h20 da madrugada, saudando e louvando o Redentor e seu trono, por estar cumprida parte de sua missão, a parte básica de salvação da humanidade, onde foi o fim da tréplica. E esse fato saiu até no Jornal Racional. Havia um jornal racional escrito. E nesse texto aqui está falando que pessoas que viram os habitantes do mundo racional, que são corpos de energia puros, limpos e perfeitos, fazendo a propaganda da fase da natureza, fase racional. Então, quando o nosso mestre acabou de ditar a tréplica, nesse dia, que foi o dia 16 de julho de 1978, quando os livros foram entregues, saíram da gráfica, né, e os colaboradores trouxeram para o nosso mestre na varanda, um pouco depois, essas pessoas que estão aqui na foto, esses colaboradores, eles presenciaram as luzes racionais, os habitantes do mundo racional, saudando o trono do nosso mestre, saudando a parte da missão dele que já estava cumprida. Então, tanto saiu no livro, no histórico, no primeiro do histórico, ele relata o fato que aconteceu ao final da tréplica, e esses jornais que eu mostrei aqui para vocês são jornais que eram editados nessa época. O primeiro jornal escrito foi produzido em julho de 1977, e esse aqui que eu mostrei para vocês. Então esses jornais, eles eram acompanhados pelo mestre Manuel Jacinto Coelho. Ele sempre estava à frente dos trabalhos racionais. Então,
os colaboradores iam montando o jornal e iam perguntando para ele quais eram as mensagens, as notícias mais importantes que ele gostaria que estivessem ali. Então ele era o grande dinamizador, ele estava sempre à frente de todos os trabalhos racionais, ele estava sempre atento, acompanhando tudo, tintim por tintim. Um outro fato é o seguinte, era muito costumeiro quando eu e a minha família nós chegávamos ao Retiro Racional para colaborar, então parte da minha família ia colaborar na gráfica, a outra parte ia para a obra, né, que era o meu pai e meus irmãos, e eu, numa determinada ocasião, a partir do ano de 79, eu comecei a colaborar na varanda. Então era muito comum quando eu chegava para fazer as atividades de colaboração, em que eu entrava, era muito comum que o nosso mestre estava ali na varanda, algumas vezes cortando o cabelo com o senhor Soares, e aí ele, vez por outra, me parava e me perguntava: que livro você está lendo? Então era sempre, era certo que todo domingo ele iria me fazer essa pergunta. Então eu procurava com isso estar sempre acompanhando o último livro editado, porque ele iria me perguntar por quê? Porque ele, sendo quem ele era, o racional superior da Terra, ele sabia muito bem que todos nós, se estivéssemos em dia, lendo, estudando, prestando atenção, lendo com sentimento, que todos nós iríamos nos beneficiar tremendamente. Então esse era o papel do pai zeloso, do pai que quer salvar os seus filhos, que quer que cada um de nós subíssemos mais um degrau na nossa evolução. Então, ele sempre comentava sobre alguma parte do livro, do último livro que ele tinha ditado. Então, por exemplo, se ele tivesse acabado de ditar o livro da Levitação, que era o 57 do histórico, ele fazia sempre alguma brincadeira. Então ele estava ali cortando o cabelo, então ele olhava lá para o céu e apontava: lá vem a mãe da Helena levitando, e agora é o pai da Helena. Então ele pegava o que estava escrito no livro e fazia uma brincadeira com cada um de nós e nos incentivando a que nós não perdêssemos as últimas mensagens, os últimos livros ditados por ele. Então, se, por exemplo, ele estivesse ditando o número 87 do histórico, e se eu chegasse lá e eu não estivesse lendo o 86, que é o último livro que já estava editado na gráfica, ele falava: não, você está perdendo o gosto, você não está em dia, tem que estar em dia com os livros, com as mensagens do Racional Superior. E fazia assim: tem que estar em dia, e apontava para o alto. E ele ainda brincava: aposto que a sua mãe leu o último livro. Olha, não pode perder, todo mundo tem que estar em dia. Então ele fazia esse trabalho e era muito bacana a gente sentir esse amor desse pai zeloso que estava zelando pela salvação de todos nós. E um outro fato é que no ano de 1981, eu comecei a criar o hábito de ter uma agenda em que eu anotava todos os fatos que eu achava importante que eu vivenciava no Retiro Racional. Então eu costumava anotar. Então essa agenda, né, é de 1981 e já tem 44 anos. Então eu relendo, eu vi que no dia 22 de fevereiro de 1981, o nosso mestre queria e nos solicitou que nós que estávamos ali fazendo outro trabalho racional, ele falava assim para a gente: gente, vai lá para a gráfica ajudar a sair o número 84 do histórico. Isso, como eu falei, no dia 22 de fevereiro de 1981. Então ele falava dessa maneira: vai lá para ajudar a sair
o número 84 do Histórico, que era o livro que ele estava ditando nesta ocasião. Então, isso para provar como nosso mestre ditou toda a obra até o último livro do Histórico. Então, é muito importante que nós estejamos atentos, tendo muito cuidado com o que nós vemos na internet, que a gente veja por aqui, por ali, e procure se informar que o nosso mestre, sim, ditou todos os livros e estão aí para nós nos beneficiarmos para a salvação de toda a humanidade. Bom, um último fato que eu gostaria de falar é sobre como o respeito é fundamental, como o Racional Superior nos alerta que todo estudante de cultura racional deve ser respeitoso, respeitar a tudo e respeitar a todos. Então, e é claro que devemos também respeitar as leis instituídas no nosso país. Bom, uma dessas leis é a Lei dos Direitos Autorais, né? Que também deve ser observada. Então, um dia, numa dessas colaborações na varanda, estavam eu e mais umas 3 moças colaboradoras e neste dia nos foi dado o livro, a parte original, em que o mestre ia editando e a colaboradora ia anotando à mão num papel pautado. Então ali eram as mensagens originais. E nós tínhamos que pegar essa mensagem e comparar com um livro já editado para ver se não tinha nenhum erro, nenhum equívoco, se não tinha sido pulado nenhuma palavra, nenhuma frase, trabalho de conferência. Então, nesse dia, uma colaboradora teve dúvida se deveria tirar ou não uma vírgula que estava ali. Então, ela fez essa pergunta e ele, o nosso mestre, o senhor Manuel, num tom muito sério, num tom muito severo, falou o seguinte: quem é essa que quer tirar uma vírgula do que o Racional Superior ditou? E aí, nós entendendo a seriedade do momento, nos calamos e vimos como ele, sendo quem ele é, o Racional Superior da Terra, o representante do nosso mundo de origem, que aqui estava e ainda está em missão, zelando por tudo, zelando pela obra, fazendo-nos ver que ninguém podia mexer em nada do que o Racional Superior ditou. Então, hoje, lembrando desse fato, da seriedade que nosso mestre nos apresentou naquele momento, eu trago uma questão para todos vocês. Fico, me permito o termo, imaginando que todos nós que estivemos no Retiro Racional, que estivemos com ele inúmeras vezes, como ele nos amparou, como ele nos orientou, como ele nos encheu de tanto amor, de tanto carinho, de tanta atenção, de tantas provas e comprovações que todos nós temos, inúmeras para contar. Então nós que convivemos na década, muitos até já vieram já de Belford Roxo, mas eu, a partir da década de 70, de 1977, até o final, na transformação dele, eu e inúmeras famílias, inúmeros estudantes de cultura racional, do Brasil e de fora, do mundo também, que tivemos essa dádiva de ter esse convívio com ele. Agora, imaginem vocês, nosso pai se transforma e cada um de nós resolve, não, agora eu não vou respeitar o que ficou instituído pelo nosso mestre.
Ele deixou as filhas dele na administração do retiro racional, as netas, com a responsabilidade da produção dos livros e de todas as atividades racionais. Então eu não quero não, eu vou lá, eu vou pegar um livro, vou pegar os livros que ele deixou e vou começar a produzir por conta própria, é o meu bel prazer. Então, não, eu não vou colocar o índice não, eu acho que não tem que ter o índice, então vamos tirar o índice. E nas mensagens iniciais, algumas palavras, alguns parágrafos também foram modificados e foram até retirados. Então, lembrando disso que eu presenciei, que ele falou que quem é essa que quer tirar uma vírgula que o racional superior ditou? Como pode ter alguém, um estudante A, B ou C, que teve essa ousadia, essa falta de respeito, essa loucura de pegar o livro do racional superior, fazer modificações, inclusive na capa, e começar a produzir por conta própria, desrespeitando as leis dos homens, que são as leis dos direitos autorais, e desrespeitando a lei do alto, porque ele deixou tudo encaminhado como ele achou, como ele entendia que tinha que ser racionalmente. Então, minha gente, para todas as pessoas que são iniciantes, que estão começando a estudar a cultura racional, e para outros que já estão avançados, que nós temos que refletir seriamente sobre isso que eu presenciei e que tantos outros estudantes presenciaram, outras falas com certeza, porque ele zelava por essa obra, porque é a obra da salvação da humanidade e ela tem que chegar nas mãos de todos da forma que foi ditada. Então, que nós caiamos em si, que podemos ver como devemos respeitar, como o nosso mestre deixou a obra e que nós possamos adquirir os livros na gráfica racional, porque estão exatamente da forma como ele deixou. Então é um alerta muito sério que nós devemos rever e devemos, de certa forma, com a nossa defesa, seguirmos que possamos adquirir os livros originais diante desse alerta tão severo que ele nos fez. Então fica aqui para a nossa reflexão e para a nossa ação. Um salve e até a próxima. Salve!